No Produtor Quer Saber de hoje, começamos a apresentar uma série de palestras sobre a reforma trabalhista que está em discussão no Congresso Nacional. A CNA também contribui com o debate e promoveu, no final de março, o evento Agro em Questão, workshop Reforma Trabalhista. O encontro reuniu especialistas para discutir a modernização da lei. E para começar, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Confira. O Brasil ele é um país extraordinário. Ontem, quando eu estava em Pernambuco, falava para um grupo de empresários e eu falava nas potencialidades do nosso país. O Brasil tem riquezas naturais no seu subsolo, a riqueza da sua produção, porque nós temos condições de produzir tudo. Nós temos a riqueza da nossa flora, da nossa fauna, a nossa extensão territorial, a estabilidade do nosso solo, a estabilidade do nosso clima, a grandeza do nosso povo, a unidade da nossa língua. E nós temos condições de construir uma nação que seja uma das nações mais fortes do mundo. A partir do momento que nós possamos ter a visão unificada de que uma nação forte, ela se constrói sobre 3 pilares que são fundamentais e devem ser prioridade, que é a segurança nacional, a segurança monetária e a segurança jurídica. Os senhores vejam que, apesar dessas potencialidades que a nossa nação tem, e os avanços que se estabeleceram na letra da Constituição de 1988, nós ainda temos no nosso país 60 milhões de pessoas que não têm uma atividade econômica. Ainda temos em torno de 10% da nossa população que são analfabetos. E nós temos ainda 13 milhões de pessoas, quer seja um pai, quer seja uma mãe, quer seja um irmão, que tem a responsabilidade de ser o provedor do dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a luz, para pagar a água e para colocar o pão na mesa. E esses 13 milhões desesperados buscam uma porta de emprego e não conseguem, não conseguem. Muitas crianças que dependem deste provedor do pão na mesa ontem foram dormir com fome na inocência. E hoje pela manhã acordaram com fome novamente e muitos foram para a escola contando com a merenda escolar, com um favor. Com um favor. E esse pai e essa mãe levantou cedinho de novo, desesperado. A Constituição, que na letra nos traz indicativos de dignidade humana, 2 endereços que são fundamentais para a dignidade humana, um endereço para morar e um endereço para trabalhar. Eu já tive falta dos 2, eu já paguei aluguel e já estive desempregado. Eu tenho pessoas do meu convívio familiar que têm falta dos 2. Eu não tenho vergonha de dizer que a média salarial da minha família é de 1 a 5 salários mínimos. E muitos deles estão inseridos nesse grupo de 13 milhões de brasileiros que estão desesperados atrás de uma oportunidade de emprego, de uma oportunidade de trabalho. São brasileiros que não querem favor do Estado, que não querem mão generosa do Estado. São brasileiros que estão buscando uma oportunidade, que querem ter a honra de, com o suor do seu rosto, ganhar o pão e sustentar a sua família.
e presidente João Martins, é por esses brasileiros que nós estamos fazendo o enfrentamento necessário para aprovar a proposta de modernização da legislação trabalhista. Alguém lá no Rio Grande do Sul me disse assim, minha esposa preocupada pelo bombardeio que eu estou sofrendo nas redes sociais e meus filhos, o mais novo disse, pai, você não vai se reeleger. Aí coloquei todos eles sentados, e eu disse assim, na história da humanidade, teve homens que abdicaram da vida por uma causa. E se for o preço que o pai tenha que pagar a não reeleição, o pai vai pagar esse preço. Porque eu sou ministro e sou deputado que não tenho patrimônio. Para mim sustentar a minha família, eu dependo da remuneração de deputado ou da remuneração de ministro. Se eu perder, eu vou ter que arrumar um outro emprego em outro lugar. Até porque eu aprendi com a minha mãe, perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade, eu aprendi com a minha mãe de nunca depender dos outros. Quando fiz 10 anos, ela comprou uma máquina de cortar grama e uma tesoura de cortar grama em prestação na lojas Belaux, lá de Carazinho. E de manhã eu estudava e de tarde eu trabalhava de jardineiro. E aquilo não me fez nenhum mal, muito pelo contrário. Não tive o privilégio de nascer num berço de posses, então a minha vida foi sempre muito dura. E é por isso que eu não tenho medo de fazer o enfrentamento necessário para aprovar essa reforma, não pensando na próxima eleição, mas pensando na próxima geração. É fundamental que nós tenhamos este conceito. A proposta de modernização da legislação trabalhista, ela se inspira em 3 eixos. O primeiro eixo é consolidar direitos. Os direitos especificados no artigo 7º da Constituição, eles estão assegurados, assim como os direitos especificados na CLT. Aquele direito que o trabalhador contratante pode planificar numa planilha de investimentos, porque eu tenho defendido quebra de paradigmas no sentido de que o trabalhador, ele sinta-se como partícipe do capital, como ele sinta-se usufrutário do capital. Porque nem sempre quem detém os ativos do capital contrata alguém para trabalhar. O empreendedor é aquele que busca o capital para ter um negócio e, por consequência, gerar empregos. Gerar empregos. Dos 39 milhões de empregos formalizados que nós temos no Brasil, 85% desses empregos são gerados por micro e pequenos empresários. E eu falava num evento e dizia assim para um público muito seleto, e eu dizia assim, o que me dói, às vezes, é que aquele microempresário, e esse público não era um público de microempresários. E eu dizia assim, o que me dói é que, muitas vezes, aquele microempresário, o público que eu falava não era de microempresários. Eu disse, o que me dói é que, muitas vezes, aquele microempresário que é taxado de burguês, o faturamento da sua microempresa, e que ele gera lá 5, 4, 8 empregos, quem o chama de burguês, o salário mensal, com estabilidade, é maior do que o faturamento bruto dessa microempresa. Às vezes, aquele microempresário paga aluguel, tem endereço e é fácil de encontrá-lo para sufocá-lo. E nós precisamos definir conceitos para nós mudar a nossa nação. Todos são brasileiros.
trabalhador empresário, trabalhador seletista, trabalhador servidor público, trabalhador rural, trabalhador autônomo, trabalhador profissional liberal, todos são trabalhadores. O conceito de divisão de classes, ele não pode perseverar. Eu tenho dito que tem 3 lugares que nós precisamos fazer dele o melhor do mundo. É a cama que nós dormimos, é a nossa casa onde nós convivemos com as pessoas mais importantes da nossa vida, que são os nossos filhos. E eu, na casa que eu moro ainda, nós moramos, tem 2 cachorros que moram junto. E o nosso ambiente de trabalho. A mensagem que tenta colocar no coração do trabalhador, que ele vai sair de casa e ele vai chegar num ambiente do trabalho, e o proprietário do ambiente do trabalho é alguém que quer chupar o sangue do trabalhador, que quer destruir o trabalhador, que quer escravizar o trabalhador. É contra essa mensagem diabólica que nós precisamos ter coragem de fazer o enfrentamento. O trabalhador, ele precisa sair de casa com satisfação, com alegria, porque ele vai agora chegar num ambiente do trabalho onde ele é partícipe, onde ele será usufrutário dos benefícios, do progresso daquele ambiente do trabalho. O proprietário daquele ambiente do trabalho não é seu inimigo, pelo contrário, é seu amigo, é alguém que quer o seu bem, que quer o seu progresso, que quer que ele se sinta bem, que tem prazer no final do mês em entregar a ele a parte do progresso daquele capital pela sua participação com a sua mão de obra. Depois de 1 ano de labor, ele terá o direito de ter férias remuneradas para gozar com a sua família. Depois, no final do ano, ele tem o direito de receber o seu 13º para ele realizar as festas com a sua família. Todos felizes. Esse é o enfrentamento principal que nós precisamos fazer. Nós conversamos com todos os setores. Visitei sindicatos por esse Brasil imenso. Sindicatos de trabalhadores, de empregadores, federações, confederações, e eu notei que ambos falavam a mesma coisa, porém de forma diferente. Todos tinham o mesmo objetivo, porém de forma diferente. Então, a partir do momento que você tem a capacidade de sentar na mesma mesa e olhar nos olhos de cada um com a devida franqueza, nós vamos mudar o Brasil. Nós vamos fazer o nosso país crescer, unir o nosso país dentro de princípios fundamentais, princípios da ordem, do progresso e do amor. São fundamentais para nós desenvolver o nosso país. Então, o primeiro eixo da nossa proposta é consolidar direitos. Direito legal de quem contrata e direito de quem é contratado. Dar ao trabalhador o direito de, mediante um dispositivo constitucional, que é os acordos coletivos. Os acordos coletivos de trabalho, eles são instrumentos que dá ao trabalhador, mediante um acordo, escolher a forma mais vantajosa para ele usufruir dos seus direitos. A nossa proposta, ela contraria um pouco a tese do acordado sobre o legislado. Mas ela avança porque ela dá força de lei aos acordos coletivos para deliberar sobre 13 itens que são fundamentais, que esses 13 itens são aqueles que mais potencializam as ações trabalhistas hoje e que trazem insegurança jurídica para os acordos coletivos. Vou citar um exemplo. O acordo coletivo, ele já delibera hoje, vou citar o exemplo de uma categoria, que são os profissionais da saúde e os profissionais da área da vigilância. Tem o acordo coletivo que define do trabalhador trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Na semana de 7 dias, esse trabalhador escolhe trabalhar 3 dias e folgar 4. Na semana seguinte, o trabalhador escolhe trabalhar 4 dias e folgar 3.
Aonde está indicado o teto de 12 horas? É na CLT, que a jornada diária, em casos excepcionais, não pode exceder a 12 horas. A excepcionalidade é o acordo coletivo. Como pode, no futuro, alguém dizer assim, olha, aquele acordo que vocês fizeram lá não tem, eu vou tornar nulo aquela cláusula daquele acordo, e daí acontece uma decisão com base em outro entendimento legal, trazendo uma indenização que não tem como você mensurar numa planilha qual é o pensamento de uma possível indenização em razão da cláusula nula de um acordo coletivo. Tem categorias que preferem trabalhar de segunda a sexta, folgar sábado e domingo, assim como tem categorias que, dado a necessidade do momento, estender a jornada, desde que a jornada mensal esteja dentro dos limites já estipulados pela CLT. A nossa proposta não aumenta a jornada. O acordo coletivo não poderá aumentar a jornada, mas possibilitar ao trabalhador escolher a forma mais vantajosa para ele usufruir dos seus direitos. Nós avançamos na nossa proposta, permitindo que a convenção coletiva delibere sobre a participação nos lucros e resultados, delibere sobre a representação do trabalhador por estabelecimento de trabalho, delibere sobre o trabalho remoto, delibere sobre as horas itinerares, sobre o intervalo intrajornada, delibere sobre o programa de seguro-emprego. Então, nós estamos avançando e dando força de lei para que esses acordos coletivos sejam sustentados. E os acordos, eles são características da história da humanidade. E os homens mais sábios da história sempre prestigiaram os acordos. E eu vou falar num que não teve e não terá outro semelhante a ele, que foi o Senhor Jesus. Um dia, ele estando com os discípulos, ele disse assim, olha, quando 2 ou 3 acordarem acerca de qualquer coisa, aqui na terra, está ligado no céu. E depois ele deu ainda outro conselho para os seus discípulos. Ele disse assim, olha, se você tiver alguma desavença com o teu semelhante, enquanto vocês estão no caminho do juízo, vocês procurem fazer um acordo. Faça um acordo antes de chegar no juízo. Porque se chegar no juízo, a decisão do juiz pode contrariar um ou outro. Então, se ele sinalizou lá no passado a importância do acordo, por que nós, hoje no século XXI, possamos ter alguém que possa tornar nulo uma cláusula de um acordo coletivo que não é entre 2 nem entre 3, mas às vezes é por uma representação que já tem mais de 30 anos, que é a nossa organização sindical. Alguém diz assim, não, mas os sindicatos não têm capacidade pode prejudicar o trabalhador. Se os sindicatos em 30 anos não tiveram o devido amadurecimento, nós precisamos repensar na nossa organização sindical. E se os acordos coletivos não terem força de lei para serem respeitados, nós precisamos tirar esse dispositivo da Constituição e da CLT também, porque nós não podemos ter insegurança jurídica nessa relação. O segundo eixo é justamente a segurança jurídica, porque a segurança jurídica, com a devida proteção para quem contrata e para quem é contratado, é fundamental. E aqui eu quero falar, no que diz respeito à segurança jurídica, sobre os serviços especializados, que alguns o denominam de terceirização. A terceirização, ela é um fenômeno global. E no Brasil ela é uma realidade.
Nós temos 12 milhões de trabalhadores brasileiros nessa modalidade de serviços especializados. Aí os senhores vejam que o Poder Executivo tem contrato com empresas terceirizadas. O Ministério do Trabalho tem contratos com empresas terceirizadas. Eu cheguei lá, já tinha em torno de 12 contratos com empresas terceirizadas. O Ministério Público do Trabalho tem contrato com empresas terceirizadas. O Poder Judiciário tem contrato com empresas terceirizadas. Está aqui o nosso presidente do TST. O TST também tem contrato com empresas terceirizadas. Então, por que tu tem que tornar um demônio, um inferno essa modalidade de contrato? Não é melhor nós avançarmos e oferecer para esses trabalhadores um marco regulatório que dê ao trabalhador proteção? Eu conheci empresas que têm essa modalidade de contratos. Eu um dia chegava no aeroporto, lá de Porto Alegre, para vir para Brasília. Aí, um trabalhador de uma empresa terceirizada que era contratada pela Infraero, ele me chamou e disse assim: ministro, eu preciso que o senhor nos ajude. Eu disse: mas o que houve? Ele com o crachá da Infraero. Eu disse: o que está acontecendo? Ele disse: olha, eu sou terceirizado e a empresa terceirizada, essa, desapareceu, os donos desapareceram. E nós estamos há tanto tempo sem receber o salário, e agora a empresa desapareceu e nós estamos sem a indenização. Aí depois foram ver, a tal empresa, o endereço dela era numa garagem, num determinado estado, sem a mínima estrutura, sem a mínima condição. Não dá para você conviver com a hipocrisia, né? Nós precisamos fazer esse enfrentamento e oferecer para a sociedade brasileira já um marco regulatório. Um marco regulatório que traga segurança jurídica para quem contrata e para quem é contratado. Precisamos avançar dentro das necessidades do Brasil do século XXI. O Senado tem uma proposta que precisa deliberar. Hoje à tarde nós temos reunião com técnicos do Ministério do Trabalho no sentido de trabalhar a proposta que já foi aprovada pela Câmara, para que nós possamos aprimorar e trazer para a sociedade brasileira um texto que traga segurança jurídica. E o terceiro eixo eu encerro aqui dizendo que é criar oportunidade de ocupação com renda para todos. Com segurança jurídica, quando o mercado ter essa devida segurança jurídica, dentro dessa cadeia, só o setor do agronegócio, que tem sustentado a empregabilidade do nosso país, que possamos pensar em conceitos de cadeia por serviço especializado, serviço especializado em plantio, serviço especializado em limpeza de lavoura, serviço especializado em movimentação de sacaria, serviço especializado em colheitas. Você pensando em toda a cadeia de produção e definir conceitos do serviço especializado por cada setor, nós haveremos de aprimorar e poder qualificar esses profissionais. E é esse estudo que o Ministério do Trabalho está realizando para quebrar paradigmas e para que esse eixo fundamental para uma nação, que é segurança jurídica, eu falei segurança nacional, falei em segurança monetária e falei em segurança jurídica. Aquilo que diz respeito ao Ministério do Trabalho, nós estamos fazendo a nossa parte e nós vamos concluir, nós vamos fazer. Portanto, contem conosco, eu quero cumprimentá-los pela iniciativa do Fórum de Discussão, de sugestões. Estamos abertos, inclusive, à crítica, porque a crítica tem efeito pedagógico. Nós precisamos acolher as críticas e dar o devido valor à crítica, porque quando a crítica ela é bem fundamentada, ela é bem intencionada, ela
nos ajuda.